Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais uma reunião para reflexão de temas relevantes à luz da doutrina espírita, né? São todos muito bem-vindos aqui em nossa casa, muito bem-vindos todos que estão nos acompanhando na reunião online. Hoje nós temos um tema muito relevante e que nos traz inúmeras indagações. Sempre ouvimos falar dele, mas não sabemos muito bem como tudo acontece, né? E à luz daquilo que a espiritualidade explica, sobretudo no Livro dos Espíritos, nós conseguimos sim adentrar e entender um pouco mais toda essa lógica divina que nos envolve. Veremos, sobretudo, com essas explicações da espiritualidade, que o acaso não existe, né? Tudo tem uma razão de ser em nossas existências. Não estamos, de forma alguma, lançados à nossa própria sorte. E veremos também que o destino não existe, né? Que tudo decorre do nosso próprio livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha para planejarmos as nossas existências, como também a liberdade de escolha de modificarmos esse planejamento, tá? Então, tudo isso é muito importante para nós vermos que tudo que acontece em nossas vidas não se dá tão somente por algum determinismo qualquer. Não. Né? Se dá conforme as nossas próprias escolhas. Para abrir, eu trago para vocês algumas noções gerais que é importante para a gente se situar diante do assunto. Primeira coisa que é importante nós falarmos: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, contudo, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Isso é fundamental nós entendermos no primeiro momento, né? Que Deus nos proporciona os meios de alcançarmos a perfeição a que todos nós estamos destinados. E que isso não se dá naturalmente numa única existência na matéria, né? São muitos os conhecimentos a serem adquiridos. Nós precisamos de inúmeras existências para que venhamos a adquirir todas essas coisas, né? Todos esses saberes. Então, é muito importante nós entendermos dessa forma. O que não conseguimos numa existência, temos outras para tanto. Partindo desta assertiva, compreendemos que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias, mas sim uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Algumas informações bem relevantes aqui. Primeira coisa, nossas existências, nossas encarnações atuais, elas não são frutos de meras improvisações, né? Elas decorrem de um planejamento. Nós planejamos tudo isso. E como veremos, não apenas nós. E planejamos com base naquilo que é mais lógico, diante de tudo aquilo que a gente já vivenciou até aqui e já adquiriu até aqui a título de evolução, né? E também, claro, com racionalidade, com lógica. É isso que vai determinar como é o plano
que estar por vir, né? Quando nós traçamos lá, antes de encarnar, o plano que está por vir. Como todo e qualquer plano que nós fazemos em nossas vidas. Não é assim? Nós não paramos, olhamos, refletimos, ponderamos todos os fatores que já estão presentes em nossas vidas, ponderamos aonde queremos chegar e, a partir daí, nós fazemos um planejamento. Algo que seja real, né? Alcançável, e algo que exija de nós um certo esforço, porque senão nós estaríamos simplesmente marcando passo, né? Então, a importância de nós fazermos esse paralelo para entendermos bem que nada mais é do que um plano como todos os outros planos que nós temos em nossas vidas, só que com alguns plus, né? Alguns benefícios, como veremos agora. Olha só. O planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar, né? Desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto, ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para essa tarefa. Ok? Esse planejamento divino, esse planejamento que precede a nossa reencarnação, ele se dá por nós mesmos, né? E também com a espiritualidade detentora de um saber acerca disso que nos auxilia. Quando ainda estamos nos primeiros degraus evolutivos, nós precisamos que esses espíritos especialistas nesse tipo de coisa adentrem um pouco mais no nosso planejamento. Quando nós estamos um pouquinho mais avançados, essa espiritualidade entra um pouquinho menos, né? Porque nós vamos ganhando capacidade em fazer isso, né? Nós vamos ganhando autonomia, vamos aprendendo a fazer, ok? Na primeira situação, onde é o próprio espírito que concebe, né, todo esse planejamento, esse espírito, segundo a espiritualidade, escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Livro dos Espíritos, questão 258. Então, isso já é importante nós destacarmos. Respeita-se sempre o livre-arbítrio do ser, né? Principalmente, como nós falamos, quando ele já está um pouquinho mais avançado. A espiritualidade só entra até o ponto que nós precisamos, né? Então, é o nosso livre-arbítrio ali que está determinando aquilo que nós vivenciaremos na carne. Somos nós que escolhemos. Nós que, sabedores de todas as coisas, porque ali nós temos uma lucidez maior daquilo que nós realmente somos e daquilo que realmente já adquirimos até então, somos nós que, sabedores disso tudo, que traçamos, né, esse planejamento. Olha, eu tendo feito isso, eu sendo assim, é fundamental que eu passe por isso para que eu venha a superar, a reparar essas coisas. Tá certo? Então, é o meu livre-arbítrio, é a minha escolha, porque senão não haveria mérito. Nós seríamos meros joguetes, meros robozinhos. Se a espiritualidade pegasse, colocasse a gente aqui e falasse, ó, a sua lição é essa, né? Então, nós seríamos meros robozinhos, e não é essa a lei divina. A lei divina passa pela nossa liberdade. Na outra situação, Deus lhe supre a inexperiência, né? Traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazer isso com criancinhas? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. Então, é aquilo que eu tentei falar, e agora a espiritualidade coloca em poucas linhas de uma forma mais clara, né? Então, são espíritos que estão ali no início do seu processo de aprendizado, são espíritos que estão ali com uma perturbação espiritual muito marcante,
espíritos que ainda persistem na rebeldia com todas as coisas, né, perante as leis de Deus. Então, espíritos desta ordem precisam de um pouco mais de ajuda. E aí a espiritualidade entra para ajudar. Ainda ouve-se o espírito, né? Ainda deixa ele escolher, mas a espiritualidade entra muito mais. Parênteses, só para falar que tem alguns casos que a ausência de condição do espírito é tamanha que aí sim não tem sequer como ele participar. Ele não tem consciência para tanto, né? Isso em alguns poucos casos, quando do planejamento para a vinda entre nós aqui nesse planeta Terra, né? Então, nesses casos que o espírito não tem a menor condição, a espiritualidade faz por ele. Tá certo? Então, chamam de reencarnação compulsória, inclusive. Ele precisa da experiência na carne, novamente, mas ele não consegue dar esse impulso nessa direção. Então, a espiritualidade pega e faz por ele. Tá? São parênteses para fazer. Mas, no geral, o espírito entra na medida que ele consegue entrar, para que o seu livre-arbítrio e o seu mérito determine aquilo que acontecerá. E aí vem isso. Legal, nós já vimos que o planejamento reencarnatório pode ser feito pelo próprio espírito, ou pela espiritualidade, ou com várias mãos, mas o que vem a motivar exatamente a escolha daquilo que nós passaremos aqui? O que determina aquilo que nós passaremos aqui? Né? E nós aprendemos também no livro dos Espíritos. A primeira coisa que é importante nós sabermos uma das coisas que motivam a escolha das provas, que sempre se dão ali, né, de forma genéricas, nunca de forma detalhadas o que nós vamos passar, porque nosso livre-arbítrio vai determinar aquilo que efetivamente vai acontecer, mas o pano de fundo de nossa existência, o que motiva é a condição evolutiva do espírito, tá certo? Então nós temos um planejamento de acordo com a nossa condição evolutiva. De nada adianta colocar para mim, que estou reencarnando, uma prova que eu não tenho condições de enfrentar. Ou uma expiação que eu também não tenha forças para superar. Né? É aquela meta inatingível, que não adianta traçar, eu não vou conseguir. Então, tudo depende da condição evolutiva do ser. Então, precisa olhar para aquele que está reencarnando e ver, olha, você está em condições desse tipo de prova, não desse aqui. Desse aqui é demais para você, por exemplo. Ou desse aqui é de menos para você. Você está precisando disso aqui, né? Que é aquele desafio que exige de nós um esforço, mas que não é insuperável. Ok? Que mais? Condição evolutiva do espírito e a natureza das faltas anteriores. Além de verificar ali a condição evolutiva do ser de até então, verificam-se também tudo aquilo que ele já cometeu de faltas ao longo de suas existências. Tem tudo ali sobre a mesa, para que esse planejamento seja o mais coerente possível, para que esses pontos mais importantes sejam devidamente enfrentados nessa vida que vai se iniciar na matéria. Então, são essas duas coisinhas que são verificadas quando num planejamento. Uma e outra definem as provas e expiações ideais que permitem a superação de suas imperfeições e faltas, né?
é essa análise do que nós somos e do que nós já praticamos é que determina aquilo que nós precisaremos vivenciar. Ok? E vivenciar para quê? Visando o quê? Visando o progresso mais célere do ser. Tá? Então, o objetivo do planejamento reencarnatório que fazemos antes de vir aqui é esse. É que venhamos tirar o melhor proveito possível desta vida de agora. É que venhamos progredir a passos largos dentro de nossas existências. Esse é o objetivo. Colhe-se todas as informações, analisa e, em cima disso, estabelece. Para que, uma vez que tudo seja devidamente observado, nós venhamos ter um avanço muito grande naquela encarnação. Tudo bem até aí, até agora? Certinho? Ninguém tem nada para entrar? Depois eu vou provocar um pouquinho vocês. Então, o que motiva a escolha das provas? Só para a gente exemplificar. Ficou meio pequenininho, né? Uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Né? Por que colocam isso? Porque chegaram à conclusão que é isso que precisam naquele momento. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar e pelas paixões inferiores que desenvolvem. E muitos se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício, visto que encontra-se ali o maior obstáculo a ser meritoriamente vencido, tá? Cada um há o seu planejamento, muito peculiar, né? De maneira que seria até uma temeridade nossa aqui ficar querendo esgotar, ou muitas vezes, como muitas vezes nos atrevemos, né, ficar querendo adivinhar, né, principalmente dos outros. A gente é louco para ficar avaliando a vida dos outros, esquecemos das nossas. Então, é importante que, nesse contexto geral que a gente está falando, é isso. Nós vamos vivenciar na matéria aquilo que nós mais precisamos. Se eu preciso das privações da matéria, é isso que eu vou vivenciar. Se eu preciso vivenciar e saber me comportar ante as facilidades da matéria, é isso que eu vou vivenciar. Se o meu desafio está ante os vícios da matéria ou as paixões humanas, ou ainda ali, né, no meio que eu vou estar inserido, reencarnando, se é nisso que está a minha dificuldade a ser superada, é nisso que eu vou planejar, né? Para que eu siga aquilo que eu preciso realmente seguir e vença o que eu preciso realmente vencer. Para alguns, de nada adianta combater a falta, por exemplo, as privações da matéria, né? Ele já aprendeu aquela lição. Ele precisa, de repente, aprender a ter a matéria ali ao seu alcance para ver como ele se comporta, porque em outras vezes ele acabou não sabendo se comportar direito, ele cometeu excessos, ele acabou se desviando. Então, dá-lhe essa lição, ok? Então, o que vai ser estabelecido é aquilo que precisa ser meritoriamente vencido por cada ser. Tudo bem até aí? E aí vem a primeira perguntinha. Possuímos liberdade absoluta para traçarmos nosso planejamento? Se não, possuiremos quando superiores? Uma coisinha a gente já falou, né?
falou que sempre acabam nos auxiliando um pouquinho. Mas aí o desafio acho que está na segunda perguntinha aí, né? Quando eu for superior, mesmo assim, eu vou precisar de ajuda? Então a espiritualidade responde, ó. Neste assunto, como em outros, sabemos que não existe livre-arbítrio absoluto, mesmo em se tratando de espíritos verdadeiramente superiores. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Tá certo? Hoje, indiscutivelmente, nós temos uma liberdade que não é absoluta quando vamos traçar nosso planejamento reencarnatório, porque precisamos de ajuda, né? Ainda somos criancinhas quando falamos de evolução. Mais adiante, quando estivermos mais evoluídos, da mesma forma, não teremos uma liberdade total de definirmos o que nós faremos nas nossas existências, porque sempre estaremos nos submetendo às leis de Deus, à vontade do nosso Pai. Então, sempre tem ali um veja bem, né? Olha, se você for nessa proposta, de repente, não é o ideal, de repente a proposta ideal seria essa, né? Para quê? Para que se cumpra as leis divinas. Que essa, mesmo quando nós somos evoluídos, é difícil nós percebermos, enxergarmos com clareza, né? Tamanha é a sua sabedoria, né? Então, é só um parênteses que nós fazemos. Temos mais, ó. O planejamento prevê detalhes da nova reencarnação? Isso é importante também, tá, gente? Para a gente entender bem isso aqui. Então, quando a gente se vê aflito com alguma situação, né? A gente muitas vezes se pega perguntando: nossa, será que eu planejei isso? Onde eu estava com a cabeça para escolher isso? Não é? Muitas vezes a gente se indaga. Então, a resposta é: depende. Depende. Não é detalhes mesmo, não. Né? O que nós temos é mais um plano geral. Olha só. Planejamento prevê detalhes de nossa reencarnação? Não. Prevê, no geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Tá certo? Então, não necessariamente eu vou traçar ali que eu vou passar por tais situações, inclusive com os meus semelhantes. Aquele episódio, aquele outro, me é importante passar. Não. Eu vou traçar que é importante eu estar em contato com aqueles semelhantes para ver como eu me comporto naquela situação. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma tendência ao vício, que nós vimos lá no slide anterior, que é uma das coisas que eu observo, e eu entendo ali no meu planejamento que é importante eu vivenciar algo que me faça superar realmente isso, eu posso ali, de repente, estar traçando o reencarne numa família, numa comunidade, num lugar que isso me fará mais presente, né? Então, eu acabo sendo inserido naquele contexto. Agora, as escolhas dali por diante são minhas, né? Tá certo? Em outras palavras, escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que nos achamos e das consequências de nossas ações. O nosso livre-arbítrio de cada momento, confrontado com cada situação, que vai dizer o que realmente nós faremos. Isso não foi decidido antes. A situação que estamos sendo confrontados, muitas vezes sim, né? Porque é nisso que precisamos ser confrontados. Tá claro isso aí, gente? Isso é meio dificinho. Um exemplo, tá?
Como exemplo, podemos escolher nascer entre malfeitores, situação na qual saberemos a quais lutas e arrastamentos estaremos expostos. Não saberemos, contudo, quais os atos que praticaremos, pois estes dependem do nosso livre-arbítrio, e quais serão os acontecimentos secundários, pois esses se originam da força das circunstâncias. Então, é isso. É isso que é importante nós sabermos. É apenas o plano geral, o pano de fundo de nossas existências. As escolhas de cada momento se darão em cada momento. Legal? Podemos dizer que quanto maior for o nosso entendimento ante o planejamento, maior será a nossa responsabilidade? É outra proposta para reflexão. Kardec também coloca para a espiritualidade. Quanto maior o nosso entendimento, ou seja, a nossa evolução, o nosso discernimento, a nossa consciência daquele instante, quanto maior for isso, maior será a nossa responsabilidade. Maior, né? É o que nós aprendemos, né? Quanto mais liberdade, mais responsabilidade, não é? Na medida que nós progredimos, nós ganhamos em liberdade para traçar tudo isso, mas nós também ganhamos em responsabilidades. Tá ok? Isso aí, ó. Quer ver? Ó? Sim, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, quanto mais eu tenho ali poder de escolha, mais eu vou ser responsabilizado por aquilo. E o que é ser responsabilizado por aquilo? E aqui que é importante. Não é que Deus vai vir e falar, olha, você era responsável porque você tinha consciência para tanto e você fez diferente. Não. Essa responsabilidade está na nossa própria consciência. Vamos supor que a gente tenha lá, na encarnação futura, uma liberdade bacana, porque já angariamos patamares altos da evolução. E a gente traça alguma coisa. E a gente vem e descumpre tudo aquilo lá. Né? Maior vai ser a nossa responsabilidade. É o que nós estamos falando, não é? Aonde está esse julgamento? Em nossas próprias consciências. Porque nós olharemos para aquela existência e falar, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Eu planejei, eu acreditei que eu era capaz e eu fiz tudo errado. E olha que foi tudo eu que tracei, porque eu tinha condições de traçar. Não posso nem culpar os outros, né? Então, está aí o senso de responsabilidade, a nossa própria consciência que vai nos julgar. E nós passaremos por isso já no próximo desencarne, viu? Nós olharemos para trás e faremos essa confrontação entre aquilo que esperávamos de nós mesmos e aquilo que efetivamente fizemos. Nós faremos essa liçãozinha de casa. E aí nós sairemos felizes ou com aquela sensação que perdemos um pouco da oportunidade. Tá certo? Olha só, uma vez traçado esse planejamento, nada desarranjará o futuro, a não ser as próprias escolhas do ser em direção ao mal. Ou seja, a não ser que eu insista em ir pelo outro caminho, que é do descumprir as leis divinas. Porque o que eu estabeleço como plano é sempre a observância das leis divinas. Eu não planejo errar, eu planejo acertar, sempre. O bem, o mal nunca, tá? Neste caso, sucumbindo, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, tá? Nesse dia aí que a gente está colocando, que a gente vai fazer essa ponderação de tudo que aconteceu, de fato, e aquilo que esperaríamos que fosse realmente feito, de fato, nós teremos pelo menos esse consolo, né? Não deu agora, vai ter que dar na próxima,
né? Se eu errei muito, 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 provavelmente meu plano vai ser um copy-paste. Fazer de novo aquilo que eu não consegui. Tá certo? Então, eu vou ter que passar por tudo aquilo em algum momento, não necessariamente numa vida posterior, eu vou ter que passar porque é o aprendizado que eu tenho que adquirir. Então, isso é importante também a gente colocar, tá bom? Ah, só uma coisa que é legal falar aqui também, né? Quando a gente fala do nosso planejamento e da responsabilidade que nós temos, né? Muitas vezes, principalmente quando nós nos achamos preparados para aquilo que está se propondo, que é planejar, nós acabamos sendo bem corajosos, né? Só que às vezes um pouco inconsequentes. Ou seja, a gente coloca ali, logo no primeiro instante, sabendo de tudo que a gente precisa passar, a gente coloca que vai passar tudo de uma vez só. Não, eu preciso passar isso, eu preciso passar esse outro, eu preciso passar esse outro, eu passar esse outro, eu preciso passar tudo isso. É o que eu preciso, né? E aí nós temos a espiritualidade vindo em nosso auxílio, falando assim: menos. Menos que você não consegue. Precisa ser um pouquinho menos. Então, tira esse aqui. Vamos enfrentar só esse outro primeiro, né? Então, eles nos auxiliam também nesse senso daquilo que está sendo traçado. Porque senão a gente acaba como uma criança, querendo coisa que a gente não dá conta e que nem vai ser tão importante assim naquele momento. Eles ajudam nisso. Fala, Dalton. Dalton ia colocar alguma coisa. Uma doença, dependendo do meio do nosso vida, pode ser algo programado ou pode ser algo consequência de um aspecto da nossa programação que nós vamos morrer. Uma doença? Uma doença séria. Uma doença séria. Determinado momento da nossa sim, sim. Pode ser algo programado ou consequência de um aspecto da nossa programação. Ótimo. Para o pessoal que está em casa, principalmente, aí o Dalton está colocando aqui, se uma doença que né, apareça em nossas vidas pode ser fruto desse planejamento ou pode ser fruto daquilo que a gente está fazendo em nossas vidas, né? Tanto um quanto o outro, eu colocaria, né? Muitas vezes, nós lá nesse planejamento, chegamos à conclusão que é necessário termos algumas limitações do corpo físico, em razão de uma doença, de uma deformidade, para valorizarmos alguma outra coisa, que é que somente aquilo pode me proporcionar. Muitas vezes, a doença acaba desencadeando por aquilo que eu faço também do meu livre-arbítrio, aqui já encarnado, né? São minhas escolhas de agora que acaba desencadeando isso. Então, tanto um quanto o outro. De qualquer maneira, é sempre necessário para que a gente venha a aprender a valorizar algo, né? Então, pode ser um ou outro, eu diria. Se eu caminhar corretamente, pode ser que eu não precise mais daquela coisa. Isso. Não precise mais passar por aquilo. Eu até acho que trouxe um slide falando disso aí, né? Às vezes não se faz mais necessário. Eu aprendo a lição de uma outra forma, né? Então também isso acontece. Legal? Bom, aqui acho que eu já li tudo, né? E aí vem essa aqui, né? Oi, claro, vamos lá. Por exemplo, você falou assim que a gente planeja, né, tem um planejamento, né, a pergunta é a seguinte: mesmo essas pessoas, os malfeitores do nosso corpo, eles também fazem o planejamento bem, chega aqui e começa a fazer tudo errado? Exatamente isso, né? Mesmo aqueles que hoje, né, são considerados malfeitores, estão vivenciando o mal feito entre nós,
eles tiveram um planejamento outro que não esse, né? O planejamento é sempre voltado para o bem. Quando você está percebendo que existe um mal em um ser ou outro, ele está sucumbindo àquilo que foi planejado. Porque ele não planejou ser mal. Ele não planejou fazer o mal para as pessoas, por exemplo. Não. O que ele planejou por exemplo, sabendo dessas suas tendências, ele traçou ali um plano, junto com a espiritualidade, que o fez acreditar que ele suportaria essas tendências e conseguiria superar, transpor e praticar o bem, né? Então, é sempre a lei de amor que prevalece ali em cima, né? Tá bom? Então, pode deixar de acontecer alguma coisa que eu planejo lá em cima? Planejei um monte de coisa. Pode deixar de acontecer aqui? Pode, né? Aliás, acho que é o que a gente mais faz. Sim, pois a mesma liberdade que o ser possui para traçar o seu planejamento, possui para modificá-lo. Então, lá em cima a gente traça tudo o que é ideal, mas chega aqui embaixo, a gente acaba fazendo diferente. Falar, ir por esse caminho aqui, onde eu vou ter que passar por tudo isso, que eu sei que é difícil para mim. Não vou por esse aqui, que é mais fácil. Vou modificando. Posso. Lá na frente eu falo, devia ter ido pelo outro. É ali que estava a minha lição, né? E aí vem mais. Essa modificação implica sempre em prejuízos? Aqui já é um pouquinho mais difícil. O que vocês acham? Sempre me prejudica? Eu vi que o plano lá em cima é ideal, não é? E aí eu venho aqui e modifico. Vai me prejudicar? Depende. Depende. Que é uma pegadinha, tá, gente? É para a gente judiar um pouco, para a gente refletir. Olha só, não necessariamente implica em prejuízos, tá? Pois pode acontecer que a lição que objetivamos com aquele planejamento seja compreendida de alguma outra forma, segundo escolhas meritórias que possamos eventualmente desencadear na experiência carnal. Então, está planejado de um jeito lá, planejamento ideal, mas a gente vem aqui, a gente acerta tanto que muitas vezes aquilo que eu precisaria vivenciar para superar alguma imperfeição minha deixa de ser necessário. Eu aprendo por outros caminhos, vamos dizer assim. Então, eu me poupo, por exemplo, de uma existência onde deveria prevalecer uma doença, por exemplo, né? Que aquela doença iria me educar no sentido de superar algo que eu precisaria superar. Eu acabo, muitas vezes, pelas escolhas que eu faço, de fato, me curando. Por quê? Porque a doença não se faz mais necessária. Eu já aprendi aquela lição que a doença proporcionaria de uma outra forma, né? Então, passa mais ou menos até por aquilo que vocês já comentaram. Então, pode sim acontecer da modificação que fazemos aqui nos trazer benefícios até, né? A gente mudar para melhor. Tá certo? Dizem, tem até alguns relatos na literatura que às vezes a gente está planejado lá, tem uma vida ali para um desencarne com uma certa idade, mas muitas vezes aqui a gente muda as coisas e a gente acaba adquirindo novas frentes de trabalho, novas frentes de aprendizado por escolhas daqui da matéria, que tudo acaba sendo modificado de maneira que eu aproveite aquela oportunidade e vivencie isso. Tá? Então, não tem muito questão fechadinha, não.
E aí isso aqui também é importante. O mau uso do livre-arbítrio aqui, né? Estamos aqui e a gente acaba fazendo mau uso do livre-arbítrio. Quando das escolhas da matéria. Pode resultar em restrições no planejamento futuro. Então, eu estive aqui e fiz muito mau uso do livre-arbítrio. Inclusive, descumprindo aquilo que eu planejei antes de vir para cá. Num próximo planejamento, eu posso ter algumas restrições em razão disso? Olha, eu sei tanto que é melhor colocar essas restrições para você. Pode acontecer isso? É isso aí, olha só. Sim. Se o mau uso do livre-arbítrio prevalece quando de nossas experiências carnais, não temos como fazê-lo bem quando de nossos planejamentos. Não é? Trata-se do mesmo ser, dotado das mesmas imperfeições e das escolhas equivocadas, encontrando-se ele encarnado ou desencarnado. Nesse caso, temos a participação de espíritos dedicados para nortear o planejamento. Então, é o mesmo ser. Se nós estamos aqui escolhendo mal uma atrás da outra, provavelmente a gente vai chegar lá no planejamento reencarnatório, nós não vamos ter muita autonomia para escolher de novo, porque a gente vai continuar escolhendo mal. Então, eles vão entrar um pouquinho mais. Às vezes até mais do que entrou na última, porque a experiência mostrou que eu não estou devidamente capacitado, né? Então, o mau uso do livre-arbítrio de agora nos trazem essas implicações futuras quando do novo planejamento. Legal, aqui todo mundo falou sim. E benefícios? Esse mesmo mau uso do livre-arbítrio, quando das escolhas na matéria, pode resultar em benefícios no próximo planejamento? Me beneficia de alguma forma? Ou é só prejuízo? É mais difícil, né? Alguém consegue ver algum benefício que o meu mau uso do livre-arbítrio agora? Na próxima, você fez esse mau uso, escolheu errado. Sim. Então, na próxima, quem sabe você abre os olhos para escolhas que você consiga assimilar as lições, as provações que você vai ter que passar. Você fica mais atento, seria isso que você quis dizer? Assim, bom, essas provas, expiações foram demais para mim. Muito. Deixa eu voltar uma casa. Legal, legal. Então você faz essa reflexão ao longo daquilo que você vivenciou de fato. Escolhi demais. Escolhi demais. Avancei o sinal, né? Tá certo, é isso aí, é um benefício, né? Alguém coloca nessa linha ou de uma linha diferente, algo mais? Então, ó, já começamos a ver alguns benefícios. Olha que interessante, gente. Olha que legal. Como tudo se processa, tá? Um pouquinho longo, mas eu fiz questão de trazer para a gente entender bem. Logo após a morte do corpo físico, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Tá? Se a moléstia experimentada na veste somática, ou seja, no nosso corpo, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame. Essa palavrinha é chave. O aproveitamento deste processo reflexivo de reeducação e autoexame será determinante ao espírito quando do seu planejamento. Então, logo depois que eu desencarnei, eu já começo, num dado momento, a depender também da evolução de cada um, a ponderar tudo aquilo que aconteceu, né? A mensurar tudo aquilo que aconteceu. Então, tem muita coisa
que eu vou ver, inclusive, com olhos de arrependimento. Outras que eu vou ver como, né, como um ganho, sim, de proveito. Então, eu vou fazer essa reflexão ali onde houve acertos e erros. É um autoexame, uma autorreflexão. E tudo isso já está sendo feito com vistas àquilo que está por vir. Não é isso? Não é o que acontece com a gente quando a gente comete algum erro? A gente começa a refletir, reconhece o erro, se arrepende. O que vem em seguida? O desejo de fazer diferente, não é? Então, mesmo quando a gente anda muito mal nessa jornada terrena, nós temos esse benefício que acaba decorrendo do nosso autoexame, daquilo que nós vivenciamos aqui. Tem mais um pouquinho, ó. Podemos dizer, portanto, que desde o primeiro momento que passamos pelo período de perturbação espiritual ocorrido após o nosso desencarne, né? Ou seja, logo depois que a gente desencarna, onde temos os primeiros sinais de renovação e assim de auxílio das esferas superiores, inclusive para sopesarmos e revermos os compromissos assumidos no último planejamento, já iniciamos o processo de elaboração daquilo que está por vir. Já começa ali. Logo no primeiro instante que a gente percebeu que a gente poderia ter feito diferente, já começa ali o meu planejamento futuro, né? Que nada mais é do que esse desejo de fazer com acerto numa próxima vez. Um processo no qual recebemos os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja conjugação de todos os fatores, para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis juntos aos quais se redima perante a lei. Quando a gente desencarna, aos poucos nós vamos ali redobrando a nossa consciência, né? Inclusive sem as limitações que são próprias da matéria, de maneira que a gente vai vendo o todo e vai vendo que onde nós podemos melhorar ainda, né? E assim a gente já vai traçando a próxima viagem. É mais ou menos aquilo, eu quero ir fazer uma viagem daqui 2 anos. Tem aquele planejamento que se dá ali, né? 1 mês antes da viagem, onde é tudo muito mais severo, mas desde esse primeiro momento que eu falei que eu quero planejar uma viagem daqui 2 anos, eu já começo a traçar alguma coisa de como tudo vai ser. Então é isso. Então mesmo o mau uso do livre-arbítrio me traz benefícios. Ficou claro isso, gente? Sim? E aí, só para encerrarmos, só mais 2 constatações que são importantes, que a espiritualidade também nos traz, né? Sobre o momento ideal para iniciarmos um planejamento reencarnatório. É infinitamente variável de espírito para espírito. Depende do grau de entendimento de cada um. Sabe-se, por exemplo, que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha de suas provas quando acredita na eternidade das penas após o desencarne. Então, isso vai depender muito de cada um. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Tem até o departamento? Ministério, né? Ministério do Auxílio, onde tem o departamento da reencarnação lá. Acho que é isso. Que chega um dado momento que as pessoas vão para lá, adentram ali, para se preparar para o próximo reencarne, que inclusive causa sofrimento aos que estão ficando ali, né? Então, alguns vão com mais antecedência para isso, outros com menos antecedência. Depende de cada um, não tem uma regra fechada, né? Então, depende muito da condição evolutiva de cada ser. E é isso, né? Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, porque diversas são as necessidades humanas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Então, isso também é relevante. Sabemos que esses planejamentos podem se dar de N formas.
e que nós não temos condições aqui de alcançar o entendimento de tudo que nos acontece. A gente tem essas linhas gerais que a espiritualidade nos traz, mas longe de nós queremos entender todas as possibilidades de um planejamento. O que podemos dizer é que ele é sempre voltado para o bem. Todos nós planejamos chegar aqui e acertarmos perante a nós mesmos, perante ao meu semelhante, perante a divindade. Esse foi nosso planejamento, de acerto, de prática de bem, de prática do amor. São as leis divinas. Mas, muitas vezes, a gente desvia desse caminho e a gente acaba, né, praticando o mal. Como a gente sempre diz, né, Deus não criou o mal, Deus criou apenas o bem. Somos nós que insistimos em não observar as suas leis. Tá certo? Então, acho que é isso. Já deu até o horário. Alguém quer colocar uma coisa? Ficou tudo claro, gente? Se não está claro, pode perguntar. A gente tenta esclarecer de outro jeito aqui. Oi. De repente, né? Vamos dizer, ali você está planejando, ali você já pega e executa, né? Com o auxílio da turminha toda ali, né? Então, o que a gente aprende? É que é só a matéria e as vicissitudes que são próprias da matéria nos trazem as experiências necessárias para o nosso aprimoramento, né? Somente isso torna tudo meritório. Porque se ali tivéssemos, de repente, com essas possibilidades todas, talvez não tivéssemos todo o mérito nos acertos, e não estivéssemos aprendendo realmente, né? Estariam nos direcionando. Talvez isso. Oi, pode. Outra coisa que eu penso, às vezes, nosso livre-arbítrio, né, acarreta coisas sobre o nosso redor. Aquelas pessoas que trabalham com a gente, que a gente acaba fazendo uma nossa vida, faz parte também desse planejamento, ou eu estou fazendo mal sem querer para aquelas pessoas? Não, tudo faz parte, principalmente a nossa família. A escolha da nossa família tem um capítulo próprio no nosso planejamento reencarnatório. Nós escolhemos a família que nós precisamos estar, para que eu possa amadurecer e também aquelas pessoas possam amadurecer com esse convívio, né? E muitas vezes, e assim, se estamos juntos, é porque nós temos muito a aprender um com o outro, não simplesmente desfrutar da vivência de cada um. Então, como nós temos esse desafio de aprender aquilo que o outro nos proporciona, muitas vezes acabamos errando, né? E cometendo os erros, mesmo dentro do nosso ambiente familiar, com aqueles que mais nos são próximos, tá? Então, até na família, nós estamos sendo experimentados para valer, porque nós temos ali pessoas que amamos e que nos trazem aquilo que nós precisamos, né? E nesse caso, né, a gente está vendo a guerra, tem a escolha de duas pessoas, né? E acarreta tudo isso que está acontecendo agora em dois países. Todo mundo está junto a mesma coisa. É esse mesmo caso, tem que estar ali, porque está todo mundo precisando passar por aqui. Esses líderes não planejaram, eu vou para lá, vou fazer uma guerra. Mas aí entra a sabedoria divina, né? Do limão faz uma limonada.
Então, já que os homens estão tendo esse livre-arbítrio, esse uso equivocado, né, do livre-arbítrio, praticando o mal, tira-se daí as experiências necessárias para aqueles que estão convivendo com aquela criatura que está tendo mau uso do livre-arbítrio. Então, do limão faz uma limonada mesmo. Mas aí só a sabedoria divina. O que a gente pode dizer é que todos que estão sofrendo os efeitos da guerra, como você exemplificou, é porque, de alguma maneira, isso está possibilitando ele alguma melhoria íntima que é relevante a ele. Né? Tá certo? Fechou, gente? Obrigado. Legal. Você faz para a gente? Obrigado, viu? Eu acho que eu fiz besteira aqui. Bom dia a todos. Nós só temos a agradecer ao Edu, né, por tantas reflexões. E, com certeza, essas reflexões nos levarão a outras atitudes, mais estudo, né? Ele, na realidade, nos instigou, né, a estarmos repensando nossa postura e nossas atitudes. Muito obrigada. Então, vamos lá. Sentar comodamente, fechar nossos olhos, elevando a Deus, nosso Pai, pedindo que a espiritualidade amiga aqui presente nos envolva nessas energias de amor, para que possamos refletir, primeiramente, ao nosso planeta, envolvendo este lindo planeta azul em vibrações de amor, de paz, de entendimento, de cura, por a nossa fauna, a nossa flora, a toda a população que aqui habita, envolvendo nessas luzes de amor estes países que se encontram em guerra, toda a população ali envolvida, que sejam amparadas, que tenham fé e esperança em dias melhores. Envolvendo também nessas luzes de amor, de paz, todas as pessoas que se encontram doentes, debilitadas, em seus lares ou em hospitais, que elas encontram esta fé, essa esperança em dias melhores, o apoio de profissionais, de pessoas queridas que estão envolvidas em sua reabilitação. Vamos envolver também nessas luzes de amor todas as crianças que por vezes se encontram fora de seus lares, que não têm o apoio de uma família, de um amigo, que elas sejam envolvidas nessas luzes de amor, de entendimento, que encontrem pessoas que lhes estendam a mão para que elas tenham um aprendizado para uma vida melhor. Vamos envolver também todas as casas de orações, que elas sejam realmente foco de amor, de paz, que transmitam a palavra de Deus a todos que ali procurem este apoio, este amparo. Envolvendo também nessas luzes todas as pessoas que se encontram nas ruas, que não tenham um lar, que não tenham o apoio de uma família, por opção ou por falta desta. Que elas sejam amparadas pela espiritualidade amiga, que tenham
sua fé renovada e esperança em dias melhores. Vamos envolver também todos os idosos, nossos queridos, que eles sejam amparados em suas necessidades, que sejam abraçados, protegidos, tenham sua fé renovada e esperança em dias melhores. Envolvendo agora em luzes de amor, de paz, todos os lares do nosso planeta, principalmente aqueles que se encontram em situações difíceis, as suas famílias, que elas sejam amparadas em suas necessidades e tenham a fé em Deus como um propósito maior. Vamos agora imaginar uma luz divina em nosso lar, entrando pela porta principal, envolvendo todos os cômodos, trazendo energias renovadoras, energias de amor, de paz, de prosperidade, envolvendo a todos os queridos que lá deixamos, envolvendo os nossos animais, pedindo para a espiritualidade amiga fluidificar a água que lá deixamos, que nela seja colocada todo o remédio necessário para o nosso refazimento, seja ele físico ou espiritual. Que essas luzes também envolvam todos os nossos vizinhos, nossos amigos, os lares dos nossos queridos, filhos, parentes, que eles também tenham amparo, a proteção, a paz da espiritualidade amiga. Vamos agora nos concentrar num pedido especial, emanando luzes de amor, de fé, de refazimento. E agora, vamos nos envolver nessas vibrações de amor, pedindo para a espiritualidade amiga nos conceder este amparo, essa fé renovada, esperança em dias melhores, que através do estudo, do entendimento, tenhamos a possibilidade de promover a nossa reforma íntima, facilitando desta forma o contato, o envolvimento com os nossos queridos, nossos amigos, nossos filhos. E agora, envolvidos nestas luzes de amor, vamos pedir à espiritualidade amiga que conceda o passe virtual aos nossos amigos internautas. Muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, antes de encerrarmos, só colocar uma questão. Fátima, que está acompanhando pelo Facebook, ela perguntou da mediunidade, né? A mediunidade, sem dúvida nenhuma, quando ela é bem manifesta nessa existência de agora, ela estava sim no nosso planejamento. E como todas as outras coisas, foi assim planejado para que seja exercida de maneira a se praticar o amor, né? A mediunidade, acima de tudo, é algo que pode ser usado em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante. Então, sim, Fátima, eu colocaria que está assim no nosso planejamento e é importante a gente considerar isso e procurar fazer com acerto, né, o uso dela, tá?
Pessoal, semana que vem não temos, porque é dia do trabalho. Na outra semana também não teremos, porque é dia das mães. Exatamente. Então, a gente só volta na semana seguinte. Eu não sei que dia que é. Dia 15. 15 de maio. Que vai ser uma palestra da Gláucia, Pensamento e Magnetismo. É bem bacana, um tema, e com certeza vai ser muito elucidativo, tá? Então, mais uma vez, só nos ligamos ao alto para agradecer por essa oportunidade e para pedirmos que tenhamos semanas pela frente de muito auxílio em nossa jornada evolutiva. Que Jesus esteja sempre junto a nós. Que assim seja. Obrigado a todos. Só